Amém. Graça e paz a todos. É sempre uma grande responsabilidade, né? Pregar para uma igreja tão abençoada, né? Vamos à palavra de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versos de 1 a 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versos de 1 a 5. O tema da mensagem é as 4 estações de um fracasso. As 4 estações de um fracasso. Amém? Todos acharam? Vamos seguir os textos, tá? Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então, voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, na dependência do Teu Santo Espírito. Venha nos guiar, venha fazer conforme a Tua vontade. Nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos entender. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Poder sentar. Queria dizer para vocês que essa aqui não vai ser uma empreitada muito fácil hoje, tá? Não vai ser fácil para ninguém. As 4 estações de um fracasso. As estações do ano representam 4 subdivisões climáticas no período de um ano: primavera, verão, outono e inverno. As estações não ocorrem de forma simultânea em todo o mundo, já que são determinadas em cada localidade pela dinâmica de rotação e translação do planeta. As estações do ano ocorrem em decorrência da inclinação da Terra em relação ao Sol. Embora as estações não ocorram de forma simultânea em todo o mundo, devido a esse movimento de rotação e translação da Terra, elas seguem uma ordem. As estações seguem uma ordem obrigatória de eventos. O que significa isso? Que significa que as estações, elas vão acontecer sempre do mesmo jeito. Talvez em outros países elas podem acontecer em tempos diferentes. Às vezes aqui é inverno e você vai em outro país, está no verão. Muitas vezes aqui está na primavera, em outro país está no inverno. Mas em cada lugar que essas estações acontecem, elas vão acontecer numa ordem obrigatória, tá certo? Então sempre vai ser assim: primavera, verão, outono, inverno. Não importa se você não acredita, elas estão aí. Isso é ciência. É assim que funciona. Primavera, verão, outono
e inverno. Nessa sequência. Tá? Nós estamos vivendo numa estação, você pode esperar que vai vir a outra. Depois vem a outra. Depois vem a outra. Até fechar o ciclo. Depois começa de novo. Primeira estação, segunda, terceira, quarta estação. Sempre é assim. Na vida também é assim. Essas estações, elas representam o tempo da vida de cada um de nós. Nós vivemos estações. Tem momentos da nossa vida que está a primavera, né? Depois a gente entra no verão, a coisa fica mais quente, não é verdade? Depois vem o outono, o período de frutificação, os frutos vão aparecendo, né? As folhas caem e começam a aparecer frutos. Mas depois vem o inverno. Na Bíblia, o inverno tem um sentido negativo. O tempo de inverno é um tempo difícil. É um tempo de inquietação, é um tempo de incômodo, onde as coisas ficam esquisitas. Então nós temos o tempo da primavera, a época das flores, é muito bonito, as paisagens são lindas, você vê que o clima é diferente na primavera, é muito confortável a primavera. Depois vem o verão, é quente, bem quente, principalmente nesse lugar onde a gente vive, bem quente o verão. Há uma temperatura alta, e a gente sente os efeitos dessa temperatura na vida da gente. Mas depois dessas altas temperaturas, vem o tempo onde as folhas caem, mas começa a aparecer frutos. Alguns frutos a gente nem pode comer às vezes, porque são frutos ruins, mas os frutos vão aparecendo. Frutos bons, frutos ruins. Alguns frutos que aparecem são frutos venenosos, mas não importa, os frutos vão aparecendo. É o momento onde os frutos das pessoas vão aparecer. E depois vem esse tempo de inverno. Esse período tenso, de dificuldade, onde a gente precisa estar bem guardado. Algumas doenças começam a aparecer. Há uma movimentação muito grande de pessoas indo às farmácias. A gente fica propenso a algumas coisas por causa do frio. Alguns são mais sensíveis ao frio. Não é um período muito fácil. Quando o frio vem assim, devagar, né? Suave, tudo bem. Mas quando vem aquele frio, a gente fica preocupado. Tem gente que fica incomodada. Tem que acordar de manhã para ver esse frio. Meu Deus, que frio, né? De vez em quando você vê um dia eu parei no trânsito assim, aí tinha um cara do meu lado, parou de moto, ele falou sozinho, que inferno de frio que não para, rapaz. Puxa vida. Faz parte. São estações. Elas começam, depois terminam, mas são estações. A estação, ela vem, depois vai embora. Embora a estação seja difícil, ela passa. Aí vem a estação boa, mas também passa. Tem estações mais ou menos, passam também. Então, é assim, a vida é um ciclo de estações que começam e terminam. É interessante esse texto, quando a gente começa a analisar esse versículo 1 de 2 Samuel capítulo 11, diz assim, e aconteceu que tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra. Essa é a estação do Davi. O Davi vai viver as suas estações. Se você for ler o mesmo versículo, na tradução, a versão King James, você vai ver algo interessante, que diz assim, na época da primavera, amém? Você já sabe o que vem depois. Na época da primavera, ou seja, esse versículo começa apresentando o momento inicial de Davi, a estação de Davi. E o Davi
Davi está vivendo a sua primavera, porque o texto diz na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas. Essa é a primavera do Davi. Talvez seja a nossa primavera também. Qual é a estação que você está vivendo hoje? Está vivendo no período das flores? Do clima bom? Ou está no verão, onde as coisas estão quentes? Ou está num período onde os frutos começam a aparecer? Ou seja, o resultado daquilo que você plantou, sejam frutos bons ou ruins. Qual é a sua estação? Existe um cenário bonito na sua vida agora, onde você vê flores, um clima legal? Ou você está vivendo o seu momento de maior temperatura? A temperatura das emoções. Verão, verão. Vamos para a academia malhar, porque o verão está chegando, pessoal. Vamos ficar bombados, sabe? Tirar aqui o celulite, vou lá para poder fazer aquele esticadinho. Eu quero ficar legal, porque verão é verão, né? Eu quero bombar na praia. É isso aí. Quem não consegue, né? Fica frustrado. Tá lá. Mais um verão, né? Sem perder essa barriguite aqui. Não dá para colocar aquela, né? Aquela tanguinha do Vasco. Não dá. Como é que faz? Eu falei uma vez aqui, eu fui na praia, eu era magro, igual um palito. Aí eu cheguei na praia, eu e minha esposa, magrinho, sequinho. A irmã da igreja olhou e falou assim: nossa, como que roupa engana. Chegava assim, chupado para dentro. Nossa, fiquei até com vergonha. Fiquei no canto sentado assim, um joelhão, entendeu? Aquelas costelas pareciam assim, ó. As irmãs falavam assim: pastor, você tem que pegar uns quilinhos para tampar essa alçada do senhor. Aí ficava balançando a camisa assim, ó. Não vou falar bandeira de pirata mais não, João. Só osso e pano. E aí, no verão, as coisas esquentam, né? É o momento que a gente quer curtir. Depois vem o outono, onde a gente vê os resultados daquilo que foi plantado. Pode ser bom para alguns e pode ser ruim para outros. Depois vem o inverno. Você vai soltar fumaça pela boca. É isso aí, você fica encolhido. Não é um período fácil. Estou falando de inverno. Estou falando desse climinha que a gente tem aqui. Não estou falando de inverno. Castiga. Tem gente que não aguenta. Mas a primeira estação que aparece na vida de Davi aqui é primavera. Dá até uma música. É primavera. Não posso cantar essa música. Não posso. Não, daqui a pouco eles vão falar que eu estou desviado. A palavra primavera tem origem no latim primovere, que significa antes do verão, conhecida como a estação das flores, porque várias flores desabrocham nessa altura, tornando as paisagens mais bonitas. Na primavera o clima costuma ser bastante agradável, é considerada a estação mais bonita do ano. O que tem nessa estação? Paisagens bonitas, floridas, clima agradável, boa incidência de chuvas. No decorrer da primavera os dias se tornam mais longos, isso é importante, porque na Bíblia o dia é o tempo bom, a noite é tempo ruim. Se você tem o dia mais longo, significa que os períodos são melhores, você vive mais dia do que noite. A maior parte dos animais se reproduzem e constroem ninhos. Por que se reproduzem? Porque o clima está agradável. Estão entendendo o que eu estou falando? Essa é uma típica estação de conforto. Se a gente fosse dar, assim, uma característica, né,
a característica principal dessa estação da primavera? Conforto. É exatamente essa estação que o Davi está vivendo. Uma poesia de primavera. Quão doce e colorida é a primavera, com suas flores suaves e delicadas, que exalam essências perfumadas, deixando um frescor na atmosfera. Que magia é essa que agora impera? Pássaros mais alegres nas alvoradas, caminhos com florzinhas encantadas, num belo quadro que o mundo venera. Apenas sei que é de Deus a concepção, pois exala amor desde a primeira flor, não só no ar, mas também no coração. Deixando a vida leve, alma de beija-flor, mantendo a eterna em renovação, semeando a paz do bondoso Criador. Autor Elias Akhenaton. Amém? Primavera. Época boa. Mas, no momento confortável da nossa vida, no nosso momento de conforto, na nossa estação de conforto, isso pode nos levar a pelo menos 3 coisas. Quando você está muito confortável, quando você está vivendo aquele momento confortável, isso vai te levar, ou pode te levar a 3 coisas. Número 1, negligência à necessidade de batalhar. A Bíblia diz que Davi deveria estar guerreando, se prevenindo dos seus inimigos, mas resolveu ficar no palácio. Negligência, a necessidade de batalhar. A opção pela zona de conforto espiritual. A gente prefere ficar no palácio. Davi resolveu ficar no palácio. Devia ter ido batalhar. Devia ter aproveitado o momento de brisa suave, o momento de flores, para poder proteger o seu reino. Mas o Davi resolveu ficar no palácio e não quis participar das batalhas. Mas era a época dos reis irem para as batalhas. Era a época deles irem. A gente às vezes acha que não precisa orar, porque afinal está tudo bem. A gente acha que não precisa jejuar, que não precisa estudar a Bíblia, a gente não precisa ter comunhão com a igreja, porque nós estamos na primavera. A gente não se dispõe a ir para o campo de batalha, a gente não jejua, a gente não ora, a gente não estuda, a gente não vem para a igreja. Por quê? Porque a gente está na primavera. É primavera. Está tudo tranquilo. Nós estamos ganhando dinheiro, o carro novo, está todo mundo bem, passou no concurso, está tudo legal, é primavera. Para que a gente vai orar? Para que a gente vai jejuar? Para que a gente vai fazer vigília? Para que a gente vai ficar assim na presença de Deus, ter comunhão? Para que ir na igreja? As coisas estão bem, é primavera, eu não preciso vir na igreja. Ou seja, não precisa batalhar. A gente faz opção pela zona de conforto. É exatamente isso que Davi fez. Ele deveria estar guerreando. Ele ficou no conforto do seu palácio. É isso que uma estação confortável pode levar a gente. Pode levar a gente também a uma segunda coisa, uma crise de lugares errados. Tá tudo bem, eu posso ir para qualquer lugar. Eu estou bem, eu posso ir para qualquer lugar. Eu posso fazer o que eu quero. Eu posso ir para qualquer lugar, eu posso me mover, eu posso mover as minhas geografias, porque afinal está tudo bem. Isso acontece, a crise de lugares errados. Davi não deveria estar ali. Geralmente a gente perde a consciência da nossa geografia espiritual e passa a subestimar o poder dos lugares. O poder dos lugares. Cuidado aonde você coloca o seu pé. Não se sinta tão confortável achando que você pode fazer o que você quiser e ir onde você quiser. Não subestime o poder dos lugares. Tem gente que caiu porque foi lá, não devia ter ido. É conforto. A gente perde o medo, a gente se sente poderoso, sabe?
Por causa do conforto. E é uma coisa que arrebenta os crentes. Conforto. Conforto. Quando o crente está passando dificuldade, ele ora. Ele vem na igreja, ele jejua. Quando ele começa a ficar bem, ele tem saúde, ele tem dinheiro, ele está crescendo, ele não quer saber mais de Deus. Ele abandona o combate espiritual. A terceira coisa que acontece nesse tempo confortável de primavera, a gente acaba entrando numa condição de vulnerabilidade. Por quê? Porque a gente negligencia a batalha, a gente perde o medo dos lugares e a gente acaba ficando vulnerável. Você está vulnerável. Você não ora, você está vulnerável. Você não jejua, você está vulnerável. Você não busca Deus, você está vulnerável. Você não estuda a Bíblia, você está vulnerável. E aí a Bíblia diz que enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos, ou seja, os seus oficiais. Mandou todo mundo para a guerra. E a todo Israel, todo o exército de Israel foi para a batalha. O Davi ficou sozinho no palácio, vulnerável não só aos exércitos inimigos, mas vulnerável a Satanás. Entende o que eu falo? Todo o exército de Israel estava na batalha. Todos os seus oficiais estavam na batalha. Ele ficou sozinho. Na sua zona de conforto, no seu lugar de tranquilidade. Eu estou tranquilo, não é isso? Aí você vai vencer várias guerras externas, mas você vai se vulnerabilizar interiormente. Esse que é o problema. Não tem aquele cara que faz tudo lá fora e perde tudo dentro de casa? Assim, expulsou demônio, guerreiro, ganhou dinheiro, aí perdeu a família. O que adiantou você ganhar tantas guerras lá fora, se você perdeu a sua guerra dentro de casa? O que adiantou você ter ajudado tanta gente, mas você morreu por dentro? A sua própria guerra, a sua guerra interior, você perdeu. É isso que aconteceu com Davi. A Bíblia diz que eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Estava ganhando tudo quanto é guerra lá fora, mas estava perdendo a guerra interior. Então, quando nós estamos na primavera, nós temos 3 perigos: negligência, a necessidade de batalhar, uma crise de lugares errados e uma condição de vulnerabilidade. É isso que o conforto faz com a gente. A gente fica legal. Porque afinal a gente não precisa de Deus, né? A gente não precisa de igreja. A gente só precisa de igreja quando a gente está mal. Porque a igreja é hospital, né? A gente está sem grana, a gente corre para a igreja. A gente busca Jesus. Tem alguém doente na família, vamos buscar Jesus. Mas quando está tudo bem, a gente coloca esse Jesus na prateleira, tranca, a gente não precisa de você. Fica quieto aí. Quando a gente precisar, a gente te chama. Isso é coisa de gente religiosa, que só procura Deus quando as coisas estão ruins. A primavera faz isso. Então, cuidado com esse momento de primavera que você está vivendo. Depois da primavera, que a gente ficou numa posição de conforto, sem batalhar, sentado no palácio, a gente vai entrar em outra estação. Esse conforto não vigiado, esse momento que a gente não se preocupa com nada, vai lançar a gente numa segunda estação. Presta atenção. A segunda estação que aparece aqui na vida de Davi é o verão. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Vamos ver como é que funciona o verão. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Está com calor, hein, Davi? Aqui está quente, né? Vamos subir lá para o terraço, lá em cima. Está mais fresquinho. É calor, né? Para que ficar dentro de casa? Vamos sair, né? Vamos sair debaixo dessa cobertura e vamos lá para cima. É verão? Depois que ele
está movido por essa temperatura e sobe no terraço e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Esse verão começou a ficar quente, hein? Que verão, hein, gente? Poxa vida. Esse é o verdadeiro verão. A gente achou que na primavera a gente não respeita a estação da primavera, a gente não ora, a gente não busca, a gente fica no palácio, na zona de conforto, estamos vulneráveis. Vamos agora experimentar o verão, onde a temperatura vai subir, mas a temperatura que vai subir aqui é a temperatura da concupiscência, da iniquidade. É essa a temperatura que vai subir. Presta atenção. Ele vê do terraço uma mulher tomando banho, e ela é muito formosa à vista. O verão é a estação da exposição do corpo. É isso aí. É isso aí. Não é assim? Estação da nudez, da sensualidade, do afloramento das paixões sem compromisso. Amor de verão. Conheci aquela menina lá no verão. Mas cadê ela? Só no verão, né? E aquele rapaz, você estava lá na praia, estava lá em Guarapari, conheceu aquele cara, aquela aventurazinha rápida, sem compromisso, vai contar para as amigas. Verão. A temperatura sobe da iniquidade, da sensualidade, da concupiscência. É isso que está subindo no Davi. Davi estava com tanto calor que resolve passear no terraço da casa real. Afinal, é verão. Davi já está vivendo uma crise de lugares errados. Ele está subindo no terraço. Por que ele está vivendo a crise de lugares errados? Porque está buscando conforto. Esse é o negócio do verão. A gente está buscando um jeito de se sentir bem. A gente quer curtir. A gente quer sentir o clima do verão. Afinal, ninguém é de ferro. Está entendendo o que eu estou falando? Está no terraço. Revela em Davi ainda uma busca por lugares mais confortáveis. Ele está buscando se sentir melhor. Esse é um problema nosso. A gente quer se sentir melhor, né? A busca crônica pelo conforto pode te levar para um abismo. Infelizmente, as pessoas sempre caem durante essa busca de tentar se sentir bem. Esse é o nosso problema. A gente quer se sentir bem, a gente quer se sentir melhor, a gente quer curtir, a gente quer sentir emoções. Esse é o trabalho do verão, onde as coisas começam a ficar quentes na nossa vida. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. É a concupiscência que está crescendo, é o mal que está dentro da gente, que está subindo o nível de temperatura. Porque a gente não soube lidar com a nossa primavera. A temperatura que sobe aqui é a temperatura de vários setores da nossa vida. Estão entendendo? Até a libido está subindo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quando o verão da consciência começa, algumas coisas vão acontecer. Primeira coisa que acontece, quando o nosso verão começa a aquecer, essa temperatura de concupiscência vai fazer uma coisa com você. Vai te levar a um nível. Qual o nível, pastor? Da brecha. É isso. Vai aquecer tanto que vai te levar a um nível da brecha.
Dentro do palácio, ele não conseguia ver a mulher tomando banho. Ela estava tomando banho com a janela aberta. Ela morava perto do palácio do rei. Mas de repente, quando Davi começa a subir no terraço do seu palácio, na intenção de se sentir bem, na busca de se sentir bem, melhor ainda, o Davi chegou num nível tão alto do terraço que ele acessou não só uma brecha, mas uma janela, que é maior do que uma brecha. Qual estão entendendo o que eu estou falando? E essa janela, eu vou te falar, está escancarada, hein? Só que da posição que Davi estava, por causa da busca pelo melhor sentimento, ele, uau! Rapaz, não. Será que eu vi direito? Estou brincando, mas a coisa é séria, tá? Ele subiu tanto que ele acessou uma janela, que é maior do que uma brecha. Às vezes é melhor a gente ficar numa posição, em outra posição. Mas quando a temperatura sobe, a gente sobe no nível da brecha. Está tudo bem aí? Segunda coisa que acontece nesse verão da concupiscência, a temperatura vai te conectar a alguém que está sentindo o mesmo calor que você. Afinal, Betseba está com muito calor, né? Porque está tomando banho de janela aberta, está querendo que entre um ventinho, só a água não está resolvendo para refrescar esse calorzão. Abre a janela, vai ventar, vai ficar mais fresco. Parece que a Betseba está sentindo o mesmo calor de Davi. Estão na mesma temperatura. E quando esse negócio começa a crescer, o Davi vai buscar se sentir melhor no terraço. Mas ele vai avistar alguém que está tentando se sentir melhor tomando banho com a janela aberta. Vocês estão entendendo o que a Bíblia está falando para a gente aqui, gente? Cuidado, hein? Cuidado com o verão. Tem muita gente sentindo o mesmo calor que você. E está louquinho para arrefecer as emoções. O verão é perigoso. Muito perigoso. 2 Samuel capítulo 11, versículo 2, parte B. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. Parece que esse verão aqui da concupiscência, ele está intenso também para Betseba. Porque a janela está aberta de frente para o Palácio Real. E parece que esse desejo de Betseba agora está buscando um patamar mais alto, um patamar real. Porque quando você começa a buscar patamares mais altos, significa que os patamares mais baixos você já dominou. Você já experimentou de todos os patamares, mas aí a concupiscência era tão poderosa em você que você quer dar um voo mais alto. Porque afinal, é verão, né, gente? É o tempo de emoções. Ela quer provocar o rei. Porque se não quisesse, não estava com a janela aberta, não. Ela quer ter a sua nudez assistida por alguém que está em cima. Davi não é simplesmente
um homem sobre um terraço, mas ele é o homem de Deus, numa posição de rei de Israel. E essa é a ambição de Betseba. Compreende isso? Isso acontece quando a temperatura do verão começa a aquecer a gente. Terceira coisa que acontece no verão, a temperatura da consciência vai te fazer perder o senso da lógica. Você fica doido. Você não sabe o que você está fazendo, mas você faz. Cara, por que eu fiz? Não. Quando passa o verão, você fala assim, por que eu fiz isso? Meu Deus, que besteira que eu fiz. Mas no verão, assim, a temperatura está alta, aí você perde o senso da razão, sabe? Perde o senso das coisas que são claras para você. 2 Samuel capítulo 11, versículo 3 e 4. O que ele vai fazer nessa temperatura? Mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Essa mulher, ela tem pai, essa mulher tem marido. E isso é a lógica. E esse marido é o guardião de Davi, era um oficial experiente que protegia Davi. O que Davi está fazendo aqui? Está prejudicando aquilo que o protege. Ou seja, está dando um tiro no próprio pé. Mas ele está cego. Porque no verão nós ficamos cegos, a gente fica louco, a gente não enxerga nada, a gente faz um monte de coisa errada. Tem que tomar cuidado. Então enviou Davi mensageiros, mesmo sabendo da realidade de quem ela era, mandou trazê-la. E ela veio. E ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Ela estava num período fértil. Você já sabe qual vai ser a estação que vai entrar depois do verão, né? A gente precisa tomar cuidado. Porque o verão é algo que acontece com todo mundo. Porque afinal é uma estação da vida. Onde a gente não tem controle com as nossas emoções. Agora, a terceira estação que vai aparecer na vida de Davi é o outono. 2 Samuel capítulo 11, versículo 5. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. É outono ou não é? É o fruto. O resultado daquilo que um dia foi plantado. O fruto. Esse foi o resultado do verão quentíssimo de Davi e Betseba. Davi produz um fruto que não foi um fruto abençoado por Deus. Vai nascer um menino. Mas parece que essa árvore disfuncional de Davi e Betseba não vai parar de frutificar. E volto a dizer, nem todo fruto é bom, gente. Nem tudo que a gente colhe é bom. Mas a gente colhe. A gente colhe. Se nós estamos plantando coisas boas, a gente sabe que vai colher coisa boa. Mas se nós estamos plantando coisas ruins, a gente já sabe o que a gente vai colher. Porque afinal, ninguém se livra do outono. Estão entendendo? Vai aparecer alguns frutos ainda, além do garoto. Vai frutificar uma tentativa de terceirização da culpa. Legal, né? Capítulo 11, versículos 6 a 9. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa.
O Davi queria botar na conta dele. Queria fazer com que o marido assumisse o fruto, queria terceirizar a culpa do fruto, mas ele não foi para casa para ficar com a mulher dele. O segundo fruto que vai aparecer é que essa árvore de Betseba, e Davi continua a frutificar, vai frutificar uma admoestação de baixo para cima, que é um dos piores momentos de uma pessoa, quando alguém que está embaixo te chama a atenção. Quando um discípulo chama a atenção do seu discipulador, quando uma ovelha chama a atenção do seu pastor, quando um empregado chama a atenção do seu patrão. Esse é um dos momentos de maior falência para o ser humano, quando você recebe uma admoestação que vem de baixo para cima. Quando um filho seu fala: pai, toma vergonha na cara. Mãe, vira crente. Pai, para de ser enrolado. Se você já viveu isso, você está num momento difícil. No versículo 10 e 11, e fizeram saber isso a Davi, dizendo: Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada, por que não desceste da tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo, e eu hei de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Ele falou: meus homens estão no campo, eles estão em batalha, eu vou ficar na zona de conforto como você, Davi? É tempo de guerra, irmão. É tempo de lutar, é de proteger a nação, proteger as famílias. Você acha que eu vou ficar dentro de casa como você está dentro do palácio, Davi? Eu não vou fazer isso. Falou com o rei. Ele era funcionário do rei. Esse é um fruto ruim. Terceiro fruto, vai frutificar um assassinato. Versículo 14 e 15. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mãos de Urias, na mão do cara, do próprio cara, e escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Ele colocou o cara para morrer, e o cara morreu. É um assassinato. Esses são os frutos do Davi, e outros frutos mais que vão aparecer no decorrer do capítulo. Aí o Davi está vivendo o seu outono. Ele não soube lidar com a primavera, não soube lidar com o verão, e agora ele vai ter que tentar lidar com o fruto, e não está conseguindo, o fruto do outono. Percebe? Por causa disso, agora Davi vai entrar na sua última estação, o inverno. O inverno vai chegar. Essa é a quarta estação. Aí o Davi está lá no palácio. Aí chega o homem de Deus, o profeta Natã. Esse é um dos momentos mais terríveis da Bíblia. Ô, Davi, eu queria te pedir um conselho, Davi. Fala, profeta. Olha só. Existem dois homens, um pobre e um rico. O rico, ele tem muito gado, muitas ovelhas, grande quantidade de rebanho. E o pobre, ele tem apenas uma cordeirinha. Essa cordeirinha cresceu na casa dele. Essa cordeirinha comia a comida deles. Ele só tinha ela. E quando chegou um viajante, na tentativa de agradar o viajante que chegava na cidade, sabe o que o homem rico fez? Ele não quis pegar nenhum animal do seu rebanho, mas ele fez o seguinte: ele foi lá na casa do homem pobre, e pegou a única cordeirinha que ele tinha, matou e ofereceu para o viajante. O que esse cara merece, Davi? Essa eu vou responder descosto, Davi falou. Fácil. Ô Davi, o que um cara desse merece?
esse cara, ele é digno de morte. E outra coisa, hein? Vai ter que restituir 4 vezes mais. Aí Natan, pois é, esse homem é você. Como é que é o negócio? Quanto que deu o Flamengo ontem? Como é que ficou? Esse homem é você, Davi. Pois é. Esse inverno vai ser duro, hein? Porque o Davi mesmo redigiu e assinou a sua própria sentença. Deus falou, fica à vontade, assina aí. Ele, não, deixa que eu escrevo, e assinou a sentença. Deus abriu o livro da contabilidade e mostrou para o Davi quem ele era e o que Deus tinha tornado ele. Deus falou, eu te dei tudo. Eu te dei riqueza. Eu te fiz você vencer os seus inimigos. Eu te livrei de Saul. E se faltasse alguma coisa para você, é só você falar que eu tinha te dado. Abriu o livro da contabilidade. Ele esqueceu, né? Davi foi perseguido pelo seu próprio filho. Teve que sair do palácio e ir para o deserto. Se a gente não sai do palácio de um jeito, a gente sai do outro. Fugiu para salvar a própria vida. Esse inverno está difícil. Davi teve uma filha violentada e outros 3 filhos mortos. Esse inverno foi tenso. São as estações da vida. Isso significa que na nossa vida vai acontecer tudo o que aconteceu com Davi? Não. Você precisa entender que as estações, elas existem, elas vão acontecer, mas você precisa saber viver as suas estações. Esse que é o problema. Esse é o problema. Não é por causa das estações, porque é primavera, porque é verão, porque é inverno, porque é outono, não é isso. O negócio é que a gente precisa aprender que as estações, elas têm as suas características. E a gente precisa aprender a atravessar as estações. Certo? E por isso, eu quero deixar aqui rapidamente alguns conselhos espirituais para você saber lidar com as estações da sua vida. Amém? Número 1. Se você foi castigado pelo frio que passou, não jogue fora as roupas que você usou para suportá-lo, porque a estação do frio, ela sempre volta. Lógico, você comprou uma jaqueta para o frio, e aí passou o frio, vai jogar a jaqueta fora? Não, deixa ela guardada lá. Fica sempre preparado, certo? Prevenido para os frios que virão. Isso é ser inteligente. A gente não vai comprar roupa uma vez só e vai jogar fora. A gente guarda a roupa no guarda-roupa. Tudo bem? Então, por isso, se você aprendeu alguma coisa no período frio, não esquece não. Se alguém te ajudou no período frio, não esquece não. Você vai poder contar com essas pessoas sempre. Não joga fora as roupas que você precisou usar. Lembra das pessoas que te socorreram, as pessoas que te amaram, as pessoas que ficaram do seu lado. Não despreze elas não. Só porque vai entrar agora uma primavera, você vai esquecer de quem te aqueceu? Olha que você está muito esquecido, você esqueceu de todo mundo que te aqueceu, todo mundo que te ajudou. Esse é um problema. Só porque é primavera novamente, você esqueceu que um dia você sentiu frio e que um amigo te ajudou, as pessoas que estavam com você, você vai jogar tudo fora? Porque os amigos da primavera, tem churrasco, curtição, está tranquilo.
E os amigos do inverno? Quem são os amigos do inverno? Quem é que fica com você quando você está sem grana, quando você está doente, quando você está sem prestígio? Quando o seu ministério acaba, quem é que te apoia? Quem é que fica do seu lado? Quem é que ora por você? Quem é que liga para você? Quem é que está do seu lado nesse tempo? Esse povo que aquece a gente. E não pode esquecer deles, não. Esse é o primeiro conselho. Segundo conselho, não se acomode na primavera, tá? Aproveita a calmaria dessa estação para você tomar ações que possam proteger as suas fronteiras. Aproveita que você está com saúde, que você está com grana, que você tem carro, vem para a igreja, irmão. Não espera falar assim, não, eu estou sem carro, por isso que eu não vou, pastor. Eu estou doente, por isso que eu não estou buscando a Deus, tá? Me perdoa. Aproveita a primavera, a estação das flores, para você poder tomar ações que possam guardar as suas fronteiras. Não precisa sofrer, não fica esperando inverno para você orar, não. Ora agora. Vamos orar. É primavera, vamos orar, vamos fazer vigília, vamos para a igreja, vamos estudar a Bíblia, vamos buscar o Senhor, vamos aproveitar que é primavera, porque quando chegar o verão, quando chegar o outono, o inverno, a gente já está tranquilo. Terceiro, cuidado com o verão. Cuidado com o excesso de busca de conforto. Alguns lugares são perigosos, e algumas temperaturas, elas precisam ser suportadas. Tem hora que a gente fica aquecido mesmo, mas a gente tem que segurar a onda. Não é ficar buscando ficar fresquinho, não, tá? Não adianta você ficar indo para o terraço para se refrescar, porque se você for para o terraço, se você começar a querer se refrescar muito, você vai encontrar uma brecha que vai acabar com a tua vida. Você vai encontrar uma janela. Então tem coisa que a gente tem que aguentar, tem coisa que a gente tem que suportar. Nem tudo é fácil na vida, algumas coisas são difíceis. Às vezes o verão, ele aquece a gente, ele provoca a gente, ele estimula a gente, mas a gente tem que suportar, não dá para ficar confortável o tempo todo. Ah, pastor, mas eu preciso sentir. Não tem que sentir nada. O importante é que você fique vivo espiritualmente. Cuidado com as pessoas que sentem calor igual você. Calor aí. Você também está? Eu também estou, né? Cuidado. Cuidado. Não dá para a gente se refrescar o tempo todo. É melhor ir para o céu suado do que ir para o inferno fresco. O que você acha? Não, chega tudo suado. Calorão, né? Meu Deus, que calor aqui. O problema é que a gente busca frescura no inferno e a gente encontra um calor infernal lá, né? Enquanto a gente acha que é difícil o céu, quando você acessa ele, é aí que você se refrigera. Aí mudou. Quarto, preste atenção no outono e com os frutos que você está produzindo nessa época. Se os frutos forem ruins, talvez seja até interessante que você corte a árvore, do que você ficar tentando colocar nutriente nela. Ah, pastor, esse negócio está ruim, mas vou tentar. Não, vou tentar. Eu vou botar um nutriente. Não tem aquela coisa? Tem coisa que você fica tentando consertar. Tem coisa que você tem que cortar. Mas você viu que o fruto é ruim, você viu que está dando consequência, que não está legal, e aí você fica insistindo, eu vou tentar melhorar, eu vou. Não, é melhor cortar. Tem árvore que é melhor cortar. E aí, pastor, como é que faz? Você planta outra. Você planta outra, boa. E observa o fruto dela. Se não der fruto bom, você... De novo. Aí você planta outra, deu fruto bom, você planta mais uma, fruto bom você vai produzindo. Vai vigiando os frutos, tá? Se você está vendo que o negócio não está indo bem, ó, corta.
para fechar, o que é importante, então, a gente cuidar no inverno? Vamos lá, para a gente fechar. Em relação ao local, quando a gente está vivendo um tempo de muito inverno, está frio, um momento difícil, em relação ao local, você tem que estar debaixo de uma boa cobertura. Então você presta atenção em quem te cobre. Quem é seu líder? Que tipo de gente ele é? Ou ela é? Qual é o caráter dessa pessoa? Quais são os frutos que essa pessoa está produzindo? Cuidado. É importante, principalmente no inverno, você está debaixo de uma boa cobertura. Você não pode ficar no tempo. Cobertura espiritual é muito importante. Isso é fundamental no período de estação, da estação do inverno para a gente. Quem nos cobre? Em relação à vestimenta, revestivos como eleitos de Deus. Enquanto você estiver revestido como eleito de Deus, como Paulo disse, você pode ter certeza que o inverno não vai te prejudicar em nada. Você vai atravessar essa estação e vai ficar tranquilo. É só você saber que você é cristão, é só você saber que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e manter essa postura de vestimenta, e roupa é um negócio que as pessoas têm que ver. Você conhece o cristão logo assim de cara. A sua roupa te denuncia. Eu não estou falando de roupa. Eu estou falando de identidade. Eu estou falando da sua postura, do seu estilo de vida. Você tem que ser identificado como eleito de Deus. Em relação ao fogo, à lareira, para poder aquecer a gente no inverno, busca o fogo do Espírito Santo. É a melhor lareira, a melhor coisa é o altar, que pega fogo mesmo, e aí esquenta a gente. Está difícil, a gente vem para o altar, e aqui a gente se aquece. Em relação à alimentação, pastor, no inverno, a melhor bebida e a melhor comida para enfrentar essa estação é o vinho e o pão da comunhão da Santa Ceia. Melhor coisa. Você está na Santa Ceia, você está na comunhão da igreja, você tem cobertura, você tem vestimento, você tem fogo e você tem pão e vinho da Santa Ceia. E aí, o inverno vai passar e você vai ficar tranquilo. Aí, novamente, vem a primavera. Agora lembrem, está chegando para a vida de vocês a primavera. Deus começa um novo ciclo a partir de hoje na vida da gente. E agora toma cuidado com o que você faz na primavera que vai entrar agora. Sai da zona de conforto. Para de ser acomodado. Tá certo? Vai para a batalha. Sai do palácio. Não é fácil ser cristão. Existe um preço que a gente paga pela presença de Deus. O preço da oração, o preço da comunhão, o preço da renúncia. Primavera. Talvez você está andando, começando um ciclo na sua vida de muitas flores. Você está vendo boas paisagens, você está construindo a sua casa, conseguiu comprar o seu carro, abriu sua empresa. É aqui que começa primavera. Davi começou assim, numa primavera. Por isso que o texto começa a dizer: na primavera, na primavera, na época da primavera. As estações, elas são inevitáveis. Inevitáveis, inevitáveis. Primavera, verão, outono, inverno. Vocês entenderam?